Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de iFix. Continuando com o Process Database, vamos agora falar sobre os principais campos das tags do Process Database. Ok? Então vamos lá. A gente já sabe que no iFix, né, quando a gente vai criar uma tela, eu vou chamar essa tela teste aqui. Quando a gente cria uma tela, na nossa animação, a gente coloca o servidor do iFix, o nome do nó, né? Ponto tag e ponto o registro, ok? Então é isso que a gente faz, ok? Então eu tenho aqui o servidor, o nó, a tag e o registro da tag que a gente quer referenciar. Esse FCV é o valor corrente da tag em formato numérico. Se tivesse aqui ACV, seria em formato texto, ok? O valor dela é em formato texto. Muito bem? Então isso a gente já sabe, né? Então o iFix disponibiliza vários campos, ok? Uma tag iFix, como a gente pode ver, eu vou abrir uma tag, pode ser essa Digital Alarm. Então cada um desses campos que a gente preenche aqui, cada um deles é um campo dentro da tag, ok? É um campo que a gente pode referenciar, perfeito? Muito bem. Então vamos voltar lá na nossa apresentação. Então, por exemplo, auto, o estado automático do bloco, está ou não ativado. Automático em 1, manual em 0. QALM, alarme corrente do bloco, apenas para exibição. Esse aqui a gente não altera, tá? Esse campo aqui, ele não é preenchível lá. Ele é um campo de estado, assim como o Current Value, né? CV, ok? Esses campos aqui, ele não existe lá para a gente preencher. São campos que assumem automaticamente. Ele não é editável, ok? O ACV e o FCV, ele é o valor corrente do bloco, ou seja, o valor da tag. Um valor numérico ou expressão texto que representa o valor atual da tag dentro da faixa do EGU. Ok? ADESC, texto do campo descrição da tag. É esse campo aqui, ó. Ok? É esse campo aqui, ó. Perfeito? Muito bem. Muito bem. Vamos voltar aqui. A EGU Desk, unidade de engenharia do bloco. Esse caso aqui é das tags analógico. Esse descrição é de qualquer tipo de tag, analógico, digital, qualquer uma. Esse corrente valor e corrente alarme também, ok? Alto também, todos. Vamos lá. A E-High, só analógica, e E-Low. Ele é o limite superior do bloco e o limite inferior. Valor máximo dentro da unidade de engenharia e valor mínimo dentro da unidade de engenharia, que são esses valores aqui, né? Deixa eu abrir aqui uma tag analógica. Então, o limite low, né? A low ou F low e A high ou F high. São esses dois valores aqui. Perfeito? E aquele AEGU Desk é essa unidade de engenharia aqui. Muito bem. Vamos seguir. Esses campos aqui, high, 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 low e low, low, eles são os limites de alarmes, ok? Limite muito alto, limite baixo e limite muito baixo. Cada uma tag analógica, né, do tipo analog input, analog alarme, ela tem no mínimo esses 4 alarmes aqui, ok? No mínimo isso aqui. O iFix disponibiliza 4 limites de valores de alarmes, ok? 4 níveis. Muito alto, alto, baixo e muito baixo, ok?
E esse aEnable aqui é status do recurso de alarme do bloco, se ele está habilitado em 1 ou desabilitado em 0. Ok? Esse aEnable é esse campo aqui, ó. Alarmes. Enable alarme, ok? Se está habilitado, ele vai estar 1. Se está desabilitado, ele vai assumir o valor 0. Ok? Muito bem. Agora, só para deixar claro, o que é esse A ou F? Quando é A e quando é F? Quando é A e low, por exemplo, né? É quando esse valor aqui, que eu quero referenciar esse valor, só que eu quero ele em expressão texto, né? Como se fosse um texto. Mesmo vindo um valor numérico, né? No caso do CV, ok? Mesmo aparecendo um valor numérico, mas ele é tratado como uma expressão texto, como uma expressão caractere. Quando é seguido de, quando tem um F, o iFix trata o F como um valor numérico, ok? FCV, ok? F alto, perfeito? Esse aqui não, nem esse aqui, não tem a opção de F aqui não, mas esses valores numéricos, alguns deles têm, não todos, tá? Alguns têm, perfeito? Então F, apesar de ser utilizado mesmo em valor booleano, ok? O F significa float, float point, ok? Muito bem. E se eu quiser saber isso aqui, ó, o que é isso aqui? Qualquer dúvida que você tiver com relação a isso, aqui no Help do Database, né? Do Database Manager, eu tenho o Electronic Books, que eu já falei, eu já devo ter falado isso em aulas anteriores, que qualquer dúvida que você tiver, busca o livro eletrônico. Aqui no índice, se eu colocar aqui o campo File, escrever ali Files, ok? Aí ele vai mostrar isso aqui, ó. Se eu der um clique duplo aqui, para exibir, aí ele pergunta que tipo de... Eu quero exibir os campos de quais tipos de tags. Por exemplo, Analog Input. Então, eu clico aqui em exibir, e ele vai me exibir todos os campos, né, disponíveis no tag Analog Input, ok? Muito bem. Tem A, tem E, tem F, ok? O que é E? O E é o seguinte, eu tenho aqui nos meus favoritos já, esse aqui, ó, Block Files. Então, o A é formato ASCII, o F é float point, o E é numérico, precisão de 15 dígitos, ok? E o T é gráfico. Esse T aqui, a gente só utiliza ele no bloco do tipo ETR, ok? ETR. Qual é o bloco ETR? Quem lembra? Você lembra do bloco ETR, que é esse bloco aqui, ó? Esse bloco aqui, que ele bufferiza em 600 registros, né? Lembra que eu falei que esse bloco ETR, ele bufferiza em 600 registros, né? Dados de tendência instantânea, tendência histórica para acompanhamento instantâneo. Ou seja, eu quero saber o que está acontecendo nos últimos 10 minutos, nos últimos 20 minutos, na última meia hora, ok? Eu falei como é que a gente faz para converter os 600 registros em 10 minutos, que seria o normal, ou 20 minutos, ou meia hora, ok? Ou 40 minutos, a gente viu como é que faz isso lá. Eu não vou detalhar isso agora não. Perfeito? Então, se eu quiser exibir o histórico disso aqui, né? Então, lá na minha tela, eu vou botar lá T underline data, ok? Então, o bloco ETR é o único que utiliza o T, aquela conotação inicial T, perfeito? Então, vamos voltar aqui. O que é que eu tenho mais aqui? Geralmente, a gente utiliza somente o A, o F, ok? A e F, perfeito? Então, vamos seguir aqui. E agora vamos falar sobre importação e exportação de tags, ok? O Database Manager também pode exportar e importar uma database. Esse recurso é muito importante para agilizar o processo de criação das tags do Process Database. Ok? Só que
a gente tem que levar em consideração o seguinte: as tags que serão importadas, que serão exportadas, vamos falar primeiro de exportação. As tags que serão exportadas, elas serão exportadas apenas as tags que estão listadas aqui. Ou seja, o que é que a gente conclui disso? A gente conclui que a gente só vai ver as tags, né, que a gente definir aqui nas propriedades, né, na propriedade aqui, ó, que é o famoso Ctrl Enter, né, que a gente definir aqui na query, ok? Então, nessa query aqui, eu estou colocando todas as tags, mas digamos que eu coloque aqui somente as tags que começam com a letra F. Então, ele que selecionou aqui, ó, FT099098, ok? Então, o que é que vai acontecer aqui? Se eu mandar exportar agora, ele vai exportar somente essas tags, ok? Então, vamos ver aqui, database, né? Menu database, opção export. Na exportação, claro que ele vai primeiro, o nome do arquivo de exportação, ele vai sugerir o nome do nó. A gente pode mudar isso aqui para qualquer nome, ok? E o tipo de exportação, o tipo de arquivo que ele vai gerar, tem três opções. Eu tenho o CSV, o GDB e o texto, ok? Geralmente a gente exporta no formato CSV, ok? Geralmente CSV. Então eu vou exportar no formato CSV. Eu vou chamar de export, ok? Eu já tinha feito isso antes, então vamos salvar como export. Ele diz que o arquivo já existe, se eu quero substituir, vou confirmar no sim. Pronto. Ele já gerou o arquivo. Se eu for aqui no meu Explorer, aqui unidade C, iFix aplique, fix aula, curso iFix, se eu ver aqui no PDB, está aqui o meu arquivo export. Ok? Eu vou abrir ele em duas formas. Primeiro, eu vou abrir no bloco de notas. Ok? Você vê que só vieram as tags com a letra F, ok? E vou abrir também no Excel, ok? Eu abri também no Excel. No Excel é bom porque a gente consegue ver mais coisas, tá? Deixa eu expandir aqui. Tem muitos campos, né? Eu vou expandir aqui a largura dos campos. Eu geralmente uso o Excel, ok? Para fazer minha database do lado de fora do iFix e depois eu importo. Mas não é simplesmente chegar aqui e editar, não. Tem que fazer algumas observações. Por exemplo, os campos eles são delimitados, né? Os valores eles são delimitados com aspas, ok? Então, o Excel, você vê que ele suprimiu as aspas aqui, ó. Você vê que não tem as aspas, perfeito? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que botar as aspas. Outra coisa, tem que separar com o tag delimitador. Qual é o tag? Não, desculpe. Tem que separar com o delimitador de campos. Qual é o delimitador de campos aqui utilizado? Ele utiliza o ponto e vírgula, ok? Ele utiliza o ponto e vírgula para delimitar os campos. Perfeito? Então, assim, esse recurso ele é muito importante, ok? A gente utiliza muito esse recurso de exportar e importar tags, tá certo? Porque a gente consegue mais agilidade aqui do que fazer um a um lá no Database Manager, perfeito? Mas a gente tem que lembrar desses detalhes, ok? Então, eu nesse momento não vou utilizar o Excel, tá? Eu vou fazer algumas alterações no arquivo, tá certo? E não vou usar o Excel, ok? As alterações que eu fizer vai ser no bloco de notas, porque vai ser mais fácil hoje, ok? Uma outra observação é o seguinte. Eu falei dos campos, né? Ainda há pouco, ok? Eu falei dos campos, tá certo? Por exemplo,
esse A underline name corresponde ao tipo de bloco, ok? Tipo de bloco, se eu quiser referenciar isso na minha tela, como eu mostrei aqui, né? Se eu quiser referenciar para saber qual é o tipo de bloco, eu tenho que botar A underline block, não é A underline name, ok? Não é block, né? A underline name, perfeito? Se eu quiser ver, por exemplo, a descrição, eu tenho que botar A underline desk, ok? Se na minha animação eu quiser colocar a descrição, eu coloco A underline desk, perfeito? Então aqui, esse tag não, porque esse tag é um objeto numérico, né? Mas, por exemplo, Data Link Stamper. Eu vou selecionar aqui uma tag. Eu vou aqui no meu curso iFix. Eu vou chamar esse FT. Então eu vou botar A underline name. Desculpe, eu quero descrição, né? Eu disse que eu quero descrição. Então é A underline desk. Ok? Ok. Então, marquei aqui. Se eu colocar isso aqui para executar, aqui ó, vazão de. Por que só ficou só isso aqui? Vazão de, né? Que essa tag aqui, que é o FT98, qual é a descrição completa dela? FT98 é vazão de óleo de lubrificação. Então eu tenho que aumentar aqui o número de dígitos, ok? Que está aqui somente 8. Então eu vou botar aqui 40, que é o tamanho de uma descrição. Pronto. Agora, vazão de óleo de lubrificação. Perfeito? Então entendido aí como é que funciona? Muito bem. Vamos voltar aqui. Então vamos voltar para o nosso estudo. Então, qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Se eu quiser saber o nome de um campo, né, que eu quero referenciar, e não souber qual é o registro, basta eu olhar aqui, ó, IODEV, qual é o registro que eu uso? A IODV. A underline IODV, ok? Se eu quiser, por exemplo, saber a área de alarmes de uma determinada tag, né? A área de alarme, ela vai estar para cá. Alarme área. Pronto. Alarme área 1, né? Se eu quiser saber qual é a área de alarme, então eu boto aqui, ó. Alarme área 1. A área 1. Ok? Área 2, 3, 4. Cada tag pode ter até 15 áreas de alarme, né? Ok? Muito bem. Entendido aqui? Então vamos agora finalizar aqui o Excel, que eu não preciso mais dele. Ah, tá. Antes de finalizar, deixa eu colocar para você o seguinte. O iFix, quando ele exporta uma database, ele agrupa, né, por tipos de tags, ok? Muito bem, aqui ó, Analog Input, todas estarão aqui. O Analog Output, né, Totalizador e TR, ETR, ok? E aqui em cima, a gente vê, isso aqui é só, esses campos aqui são só informativos, tá? Então aqui, por exemplo, ele diz, o que é que tem aqui, ó? Node name é curso iFix, ok? Database curso iFix. O arquivo tá o arquivo que foi gerado é esse aqui, ó, C, fix aula, curso iFix, PDB, export CSV. Aqui a data que foi criado e a hora que foi criado. Aqui é só informativo, perfeito? Outra informação aqui, ele está informando que tem 4 blocos do tipo Analog Input. Tem 4. Aí tem 4, só estou vendo 2. AO tem 2, DI 3, DO 1, AR, DR, AA. Ah, isso aqui é o que tem todos os blocos do database. Não é a quantidade que foi exportado, né? Aqui é tudo que tem no database, ok? A quantidade de blocos que tem no database. Não é o que está aqui, é o que tem no database, ok?
Aqui eu tenho 2 blocos, ok? Mais um, mais um, mais um. E aqui finalizou a exportação, ok? Então, o que eu quero que você veja aqui? Que ele organiza em cada grupo, ele coloca a descrição, né, do bloco, ok? Do cada campo do bloco, ok? Depois, na linha seguinte, ele coloca o registro, ok? E os blocos em si, ok? Aqui, para o bloco tempo totalizador, ele tem os campos, né? Next block, description, display format, EGU tag, período, ok? Alarme áreas, security area 2, security area 3 e assim vai. Aqui os campos, se eu quiser referenciar esse campo, qual é o campo que eu referencio se eu quiser ver, por exemplo, o display format? A_EF, ok? Está aqui 3. EGU desk, metro cúbico, ok? Muito bem. Agora vamos voltar, vamos fechar o Excel mesmo. Não salvar. Deixa eu fechar o Excel mesmo aqui, que eu acabei não fechando de fato. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar o iFix, aliás, vou preparar esse arquivo para importar tags, criar tags novas. Claro que vai ser somente exemplo, perfeito? Eu vou modificar essa tag aqui para ser 97. Então, eu vou deixar aqui 97, vai ser o nome dela. A próxima tag não tem. E vou chamar óleo de teste. Ok? Vou botar um nome aí diferente. Essa outra tag aqui, eu vou chamar de 97SP. Eu quero uma tag agora que tem um next block. Pronto, essa aqui, 99G. Não, essa aqui, né, que tem 99, eu vou chamar de 97, 96, ok? E propositalmente eu vou deixar isso aqui 99G. Muito bem. Nós temos aqui alguns erros, tá? Isso é proposital, ok? Então eu vou fechar aqui, vou salvar, manter o mesmo nome e vou fechar. Agora eu venho no meu database e agora vamos falar de importação. Antes de falar de importação, eu vou fazer o seguinte. Para importar, no menu database, a opção import. No processo de importação de tags, as tarefas do saque são paralisadas e só são reiniciadas ao final do processo de importação. Em caso de tentativa de importar tags existentes, um diálogo lhe questionará sobre como proceder. Se você quer substituir, né? Se você quer sobrepor todas ou nenhuma, ok? Ou somente aquela, ou não somente aquela. Em casos de erros na importação, um relatório será disponibilizado para consulta. Então, vamos voltar agora no database e eu vou agora iniciar o processo de importação. Eu vou aqui no database, seleciono import. Ele já vai me mostrar um diálogo informando que as tarefas do saque serão paralisadas. Isso é importante você levar em consideração isso aqui, quando, por exemplo, você vai adicionar tags em um processo que já está funcionando lá há bastante tempo e que tem os clients, né, distribuídos pela planta. Então, quando você vai prestar uma manutenção dessa, é importante que você informe a todos os envolvidos do processo que o iFix vai sair do ar, algumas variáveis vão sair do ar por um período, algumas não, todas da database, ok? Se o saque vai parar, então tudo vai parar, ok? Então você informa, no momento que for seguro, o pessoal da operação vai liberar você fazer o trabalho, então você vai fazer, clica OK aqui para confirmar. Agora o saque já está parado, tá? Ele já não está mais atualizando nada. Então eu venho aqui foi o arquivo que eu gerei, né? O export CSV, e vou mandar abrir.
ok? O que é que ele fez aqui? Ele primeiro já me mostrou que tem uma tag repetida aqui, ó. Ele pergunta se eu quero substituir sim, sim para todas, não ou não para todas. Eu não vou substituir, eu vou colocar não. Tem outra aqui, ó, não de novo. Database detectado erros na importação. Clico OK. Observa que as tags foram criadas, tá? Ele já criou aqui 1, 2, 3 tags, ok? Mas quais foram os erros que ele detectou? Se eu for lá no meu arquivo, eu vou aqui no meu arquivo abrir de novo. Eu vou abrir no Excel, não, vou abrir no bloco de notas de novo. Abrir com bloco de notas. Então, se a gente for ver aqui, qual foi a mensagem que ele deu? Que na linha 7 do meu arquivo, deixa eu ajeitar essa tela aqui para ficar fácil, né? Na linha 7, linha 5, 6, 7. Pronto, na linha 7. Tag, né? Essa tag no bloco, no campo próximo, né? Ele referenciou uma tag que já faz parte de uma cadeia, ok? Então ele desconsiderou isso aí, ok? Esse campo aí, ele desconsiderou esse campo, ele deixou em branco, perfeito? Muito bem. Na linha 14, linha 15, é esse aqui, ó. Na linha 15, nessa linha 15, ele diz que é uma tag que já existe, ok? Essa tag já existe, ok? Esse nome de tag já existe. Então, ele não importou. E na linha 19 também, ele está referenciando uma tag já existente. Perfeito? Então, esse é o relatório de erros. Muito bem. Clico, eu posso fechar aqui. E a minha tag está lá bonitinha, as tags novas criadas, ok? A tag que tinha o next block, que não era válido, ele desconsiderou. Você vê que desconsiderou aqui, ó. Tá certo? O next block não existe nas tags novas. Ele desconsiderou, ok? Muito bem. Então, é isso, ok? Se você tiver dúvida com relação aos campos, vai lá no livro eletrônico, procura lá o que você quer, ok? Faz aqui no índice uma busca. Ok? Faz uma busca, seleciona o tipo de bloco que você quer ver e vê quais são os campos que você tem. Ou a forma mais rápida, mais fácil que eu acho é usar o próprio arquivo exportado. Perfeito? Bom, então é isso. As tags já entraram em scan, né, já estão sendo atualizadas. Como é o mesmo endereço, claro que o procedimento de exportação e importação, você exportar tags para agilizar o seu processo, claro que não vai ser desse jeito que eu fiz, né? A gente tem outros meios, ok? Mas é basicamente isso aí. Eu só quero mostrar o conceito. Eu só quero que você entenda o conceito. Você entender o conceito, se você entender o conceito das coisas, você faz o que você quiser no iFix, ok? Então, por enquanto é só, ok? A gente fica por aqui. O database, a gente parou as aulas de database. É claro que a gente vai ver sempre coisas de database que não tem como não ver mais, ok? Nas próprios desenvolvimento de tela, a gente vai ter que voltar um pouquinho em database, ver algum conceito, ver outro, mas o que a gente precisava ver nesse momento, a gente fechou, ok? Nas próximas aulas, a gente já vai falar já sobre telas, sobre o workspace, ok? Preferências de workspace. Muito bem? Então, vamos lá. Até a próxima. Nos vemos nas próximas aulas.